Olá, pessoa querida. Aqui é a Vânia Lobato de novo e hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho mais sobre as plantas, sobre os cristais e hoje aqui, no meio delas, cheio de plantas em volta, com os passarinhos cantando, bem do jeito que eu gosto. E você também gosta de ficar assim, no meio delas? Eu amo, de paixão. Então, queria saber de você, como é que foi o último vídeo? Como é que vocês perceberam essa energia das plantas, dos cristais? Se vocês conseguiram mudar esse olhar ou não? Se vocês conseguiram sentir a energia das plantas? Se foi uma coisa que foi tranquila para vocês? Me contem aí embaixo. Me dá uns contando aí, uns inscritos aí me contando. Tem muita coisa ainda pra gente conversar, tem muita coisa bonita para passar para vocês, mas eu queria saber o que vocês acharam de tudo que vocês ouviram até agora, de como é que foi para vocês essa experiência, se vocês conseguiram fazer, se tiveram essa curiosidade de mudar esse olhar com as plantas. Conta pra mim, eu adoro saber. E a gente hoje vai conversar um pouquinho mais aprofundado disso tudo. A ideia das plantas é sempre nos ajudar a estarmos mais em contato conosco. Né? Ela vem para nos ajudar a estar mais perto de nós mesmos. Vocês já experimentaram quando vocês estão totalmente aflitos, ansiosos, vocês pararem assim no meio de um bosque, no meio de uma mata? Eu sei que isso anda difícil da gente achar, né? Mas tem muitos parques ainda, muita coisa que a gente pode ir para fazer essas coisas. E perceber como é que fica a energia da gente quando a gente está no meio disso. Como é que fica a gente estar dentro de uma casa estressado, e aí a gente sair e tá num lugar onde tem plantas, onde tem o verde, onde tem cristais, onde tem o reino mineral e o reino vegetal se expressam de uma forma mais presente. Vocês já devem ter percebido que muda tudo, né? Tem até uma expressão, se não me engano, dos japoneses, que eles falam que a gente precisa tomar banho de floresta de vez em quando. E esse banho de floresta é isso, é a gente estar no meio daquilo que nos limpa dessa energia do estresse, nos limpa dessa energia tão pesada que a gente fica no meio das cidades, dessa vida estressada, dessas conta e correria e trabalho, isso tudo que cansa tanta gente. Então a ideia é que a gente, estando no meio delas, a gente consiga ficar um pouco mais silencioso, um pouco mais presente naquilo que realmente faz diferença para nós, que é estar no meio delas, que é estar em contato conosco. Quando a gente se conecta com elas, a gente está um pouco se conectando diretamente com a nossa natureza, porque nós também fazemos parte dessa natureza, né? Os reinos todos estão unidos e a ideia é que a gente, ao unir-nos a eles, a gente consiga ficar mais presente, mais em contato mais profundo com nós mesmos. E isso é o trabalho que as plantas vieram me propor, né? Que começou lá em 2004, como eu já contei para vocês, e que veio me fazendo enxergar outras formas. Então, primeiro vieram as plantas, depois vieram os cristais, a somatória dessas duas energias, o que isso faz conosco, que é hoje o que eu chamo do trabalho da alquimia interna, que é esse movimento de você se transformar a partir de uma energia que não é só sua, a energia sua com essa ajuda, com esse auxílio das plantas e dos cristais. Então, uma coisa que a gente precisa ter bem clara e bem forte para nós é que quando a gente está em contato com essas plantas e está em contato com esses cristais, não somos nós que trabalhamos com eles. A gente já conversou um pouco sobre isso, meio en passant, mas falamos um pouco disso. Mas de verdade, são eles que nos trabalham. Então, no começo, né, quando esse trabalho começou, eu achava que eu entendia muito de planta, que eu já fazia uns chazinhos, já trabalhava um pouco com elas, mas não tinha ainda entrado em contato, igual eu falei no último vídeo, né, com a energia delas, em vez de ser simplesmente com o fato de que elas têm um princípio ativo, e esse princípio ativo podia nos ajudar. Mas a ideia não é só o princípio ativo, a ideia é que a gente esteja em contato com a energia, e aí as ornamentais, qualquer planta passa a nos ajudar, a nos transformar. Aqui atrás mesmo, ó, tem uma azaleia linda. Essa azaleia tem um papel, ela tem um potencial aqui. Ela não está aqui à toa. E essa é a ideia, sabe? Que a gente comece a olhar para as plantas e não mais que seja um olhar utilitário. Então, quantas vezes a gente vê uma planta, chega num lugar e aí a pessoa fala assim, ah não, aquela planta ali já está muito feia aqui, eu não gosto dessa planta aqui não, vou te jogar ela fora. Por que você precisa jogar a planta fora?
Por que não mudar a planta de lugar? Mesmo que ela fique mais escondidinha, você não está gostando muito da cara dela e tal, deixa ela mais escondidinha um pouco. Mas que ela fique ainda na irradiação dela. Porque se ela está ali, ela tem um papel. E esse papel é uma coisa que a gente precisa começar a aprender a lidar. A ver as coisas de uma forma em que a gente fique mais, não com esse olhar de, serve ou não serve? Que é o olhar que a gente olha para tudo, né? E a gente joga fora aquilo que não serve mais. Até a vida da gente, a gente joga fora relacionamentos, a gente joga fora pessoas. Essa virou a vida esquisita que a gente leva. E não é essa a ideia. A ideia é que se uma planta está num lugar e ela não está bem ali, ela não está bonita ali, muda ela de lugar. Transforma esse vaso em outra coisa. Coloca ele mais no canto, deixa ele mais escondidinho, mas cuida dessa planta. Quantas vezes eu já entrei em floras que as plantas, tinham algumas plantas assim, meio acabadinha, meio estragada, e eu falava, não, quanto vocês querem nessa? Não, mas essa está estragada, não leva essa não, tem outra ali, não, eu quero essa. Porque a minha ideia era resgatar esse ser, resgatar essa energia que é tão especial, que é tão bonita, que é tão viva e que estava ali como se fosse um nada. E quantas vezes também eu já entrei em lugares em que eu via que as pedras iam ser quebradas ou uma drusa que ia ser partida para poder ser vendida, e eu falava, não, me dá ela inteira, porque eu vou levar ela. Porque a gente precisa ajudar esses reinos a crescerem, a se expandirem, a manifestarem aquilo que eles precisam manifestar. E quando a gente fica nesse papel utilitarista, a gente entra nessa energia de, não tá bom, joga fora. E eles não são isso, eles são vida. E não é hora de jogar a vida fora, né? Principalmente uma vida que tem tanto potencial para nos ajudar, nos fortalecer, nos trazer um conteúdo. Alguém resolveu participar da conversa. Aqui é assim, os bichinhos participam, todo mundo participa dessa conversa aqui. Os reinos são todos muito bem-vindos. Mas então, voltando, como a gente joga tantas coisas fora, por que a gente vai jogar a vida fora? Se ela tem tanto para nos ensinar, tanta coisa para nos passar, tanta coisa para nos fortalecer, né? Existe um experimento que foi feito com aqueles eletrodos de detector de mentira. Eu falei um pouquinho sobre isso no primeiro vídeo, mas hoje eu quero contar para vocês a experiência toda, para vocês verem que bacana. Eles colocaram 2 plantas dentro de uma sala fechada e colocaram uma pessoa lá que foi lá e matou uma planta. E a outra planta era a única testemunha que tinha de que aquela planta tinha sido assassinada por aquela pessoa. Aí eles depois colocaram de novo essa pessoa junto com várias outras e todo mundo sem saber o que tinha acontecido e levaram essas pessoas para a sala onde tinha as 2 plantas, a que tinha sido morta e a que tinha assistido o crime, entre aspas. E as plantas, nessa planta que era testemunha ocular do crime da outra planta, tinha um eletrodo, né, aqueles eletrodos de detector de mentira. E eles estavam acompanhando as reações da planta. E aí quando eles foram passando, todas as pessoas foram passando na frente da planta que estava morta, quando eles chegaram na pessoa que tinha matado a planta, aquela planta que foi a testemunha reagiu. Ou seja, ela tinha um conhecimento de que aquela pessoa que tinha entrado ali tinha matado aquela planta. Então, por aí a gente começa a ver que as coisas não são assim banais, que a gente banaliza coisas que não eram para ser banalizadas, né? A gente acha que uma planta é simplesmente uma planta, uma coisa que você joga fora, que você faz o que você quiser com ela. E não é assim. Ela tem uma vida, ela tem um motivo para estar ali. E dentro desse motivo de estar ali, a gente consegue ajudar essa planta. Faz parte do nosso processo enquanto reino humano, ajudar os outros reinos a evoluir. E a gente precisa desse trabalho, porque enquanto eles não evoluírem, a gente também não sai do lugar. Está tudo relacionado, a gente é tudo uma coisa só. A energia que movimenta uma planta é a mesma energia que nos movimenta. Só que cada um dentro da sua forma de conduzir, da sua forma de inteligência. Mas a gente não tem o direito de achar que uma planta ou um cristal é nada. Assim como muita gente acha que um animal é nada. Não é assim. A gente precisa desse movimento de entender, de sentir, de perceber aquilo que realmente elas passam para nós. E de que a gente pode passar para elas ajudando na evolução delas. Essa é a ideia, entende? E quando a gente abre para esse olhar, a gente começa a se abrir para alguns milagres. Porque enquanto a gente tem essa visão materialista
formatada, quadradinha, né? Dentro da caixinha, assim, de que uma planta foi feita para enfeitar um lugar. Ok, ela foi também. E ela enfeita muito bem. Vocês veem aqui, ó, um monte de planta aqui, tá lindo. Fica um vídeo muito mais bonito do que aqueles outros, não é? Mas ela tá aqui só para isso. Essa é a ideia, que elas sejam aqui só para fazer isso. Dentro do e-book, né, que vocês ainda vão conhecer, eu tenho certeza, gente, vocês vão sair, vocês vão conhecer. Ele tá pronto, ele tá lindo. Mas tem a fala da babosa. E a fala da babosa é uma fala extremamente importante dentro desse papel do reino vegetal para nós. Foi uma coisa que me deixou pasma de perceber o que uma babosa, que é uma planta que muita gente nem dá muito valor, ela tem um valor medicinal fantástico, a gente sabe disso, mas é uma plantinha feinha, né? Uma coisa assim que as pessoas olham e falam assim, ah não, deixa aquilo ali é feio. Não é uma coisa que, né, causa um impacto quando você vê. E eu acho ela linda, mas tem gente que não acha. Então, é uma planta que ela fala em nome do reino vegetal dentro do e-book, que traz uma energia assim de que você fica pasmo de ver como que uma planta consegue se expressar e falar em nome das outras como ela fala. E ela se percebe como um todo e não mais como como uma coisa, como uma planta separada. Então, assim, para quem não leu o primeiro e-book, aí a gente vai colocar o link aí embaixo para vocês perceberem, entenderem um pouco como é que esse trabalho começou, porque não dá para todos os vídeos, né? Eu sair falando, contando tudo de novo. E quem não leu ele ainda, eu acho que ajudaria para entender melhor a história. E ao mesmo tempo, fiquem mais atentos ao que está em volta. Sabe assim, o que essa vida sussurra? Agora mesmo aqui atrás, ó, passou um passarinho lindo aqui atrás agora. E eles estão todos pulsando vida. E quanta vida a gente precisa para dar conta de lidar com a nossa vida? Quanto de vida, né, que esses seres podem nos passar para a gente dar conta de lidar com a nossa vida? Quanto que a gente pode absorver deles e quanto que a gente pode ajudar eles a manifestarem essa maravilha que eles são? Esse é o nosso chamado de hoje. Ajudar cada vez mais que os reinos menores consigam subir, elevar-se dentro dessa cadeia de evolução que a gente vive. Porque cada vez que eles sobem, a gente sobe junto. Então, não fazer isso porque quer crescer ou evoluir só, mas fazer isso porque a gente pode caminhar junto e que caminhando junto a gente chega muito mais longe. Essa que é a ideia, entende? E aí eu queria muito convidar vocês para participar desse movimento de vamos crescer junto, vamos fazer esses reinos brilharem, vamos fazer eles irradiarem mais vida, porque aí a gente também irradia mais vida, a nossa luz brilha mais. Quando a gente deixa que a luz dos outros reinos brilhem bastante e a gente ajuda esses reinos a brilharem bastante, a gente também passa a brilhar. E a gente passa também a ter mais luz, a irradiar mais, a poder fazer mais aquilo que a gente veio fazer aqui. Então esse é o meu convite de hoje. Além de mudar, né, de mudar aquele olhar da curiosidade, a gente começar agora a ajudar esses reinos a passarem de ponto, a crescerem, a mudarem de ponto. E para isso, a gente pode fazer tanta coisa boa, a gente pode ajudar tanto esses reinos, nem que seja parando de atrapalhar. Já é um passo. Que tem muita gente que não liga a mínima, né? Que não toma conhecimento, que não joga um cristal assim fora como se fosse nada, joga uma planta fora como se fosse nada. Se a gente conseguir parar de fazer isso, a gente já evolui muito, a gente já melhora muito a nossa condição. E daí a gente aumentar o nosso olhar, perceber mais, escutar mais o que esses reinos têm para nos passar, perceber como que a nossa energia muda quando a gente está perto deles. Porque muda, é totalmente diferente. Você está aqui sentado igual eu estou hoje, no meio dessas plantas, com esses passarinhos em volta, sentindo essa energia, com uma drusa de ametista maravilhosa que está aqui atrás de mim, que não vai ter jeito de vocês verem hoje, porque as plantas já praticamente cobriram ela. Mas fazer esse movimento, sabe? Fazer uma diferença na vida desses seres, e esses seres fazem tanta diferença na nossa vida, né? Então a gente fazer esse movimento conjunto, de aumentar a nossa energia, de aumentar o nosso potencial, aumentar a nossa luz, ajudando esses reinos também a aumentar o potencial deles, aumentarem a luz deles. Vamos junto nesse caminho? De vez em quando faz uns barulhos altos aqui, né? Mas não tem jeito. Acho que silêncio é um negócio que não existe mais no planeta, não. Eu já tentei gravar esse vídeo em vários lugares que tinha silêncio e sempre tem algum barulho, então vamos no barulho mesmo, que não vai ter muito outro jeito. Mas o passarinho tá lá, ó, cantando, nos convidando a estar mais perto deles. Vamos juntos nisso?
Me conte aí embaixo o que vocês acharam, como é que vocês sentem essas coisas que eu falo. Às vezes eu fico sem saber se vocês estão achando bom, se não estão. Conta pra mim, me dá um ok aí do que vocês acharam, curte o vídeo, espalha para os amigos de vocês, vamos fazer uma corrente de luz, vamos fazer uma corrente de energia, de paz, de amor, de vida, vamos fazer essa corrente se expandir, uma corrente do bem, uma corrente em prol dos reinos, reino mineral, reino vegetal e reino animal por tabela. Mas o reino mineral e o reino vegetal, eles estão aqui, presentes, gritando pra gente fazer alguma coisa por eles. E a gente pode fazer muita coisa por eles. E eles, principalmente eles, fazem muito por nós e a gente nem percebe. É só a gente pensar, né? O que seria de nós se essas plantas não existissem, se as coisas não existissem, né? Os cristais, as plantas, tudo isso que a gente vive. Como é que a gente viveria sem eles? E como é que seria se a gente hoje deixasse de existir no planeta? O que será que aconteceria com esse planeta? Tenho certeza que em 10 anos ele estava lindo, sem mais tanta perturbação como a gente deixa deles. Então vamos tentar fazer junto, caminhar junto com os reinos e não mais disputar, explorar, achar que aquilo ali é só uma coisa que a gente usa e pronto. Vamos fazer esse movimento de que em prol dos reinos e em prol da nossa vida, a gente possa ajudar a vida de outros seres a crescerem, a se multiplicarem, a se movimentarem, a trazer mais, se movimentarem no sentido de expandir mais luz, de expandir mais energia, porque igual eu já disse, quando a gente consegue olhar para uma árvore, olhar para uma planta e agradecer a presença dela aqui, ela se expande muito mais na energia que ela irradia, porque ela consegue receber também. E toda vez que a gente doa, a gente recebe muito mais. Então vamos fazer esse movimento de caminhar junto com os reinos, de ir juntos, passear, mãozinha dada com as árvores. Eu sei que elas vão ficar lá, elas não vão sair andando não estou doida a esse ponto não. Mas a gente pode fazer junto com elas tanta coisa boa. Vamos junto? Vamos fazer alguma coisa bacana por esses reinos? O que vocês acham? Vocês vêm junto? Me conta aí embaixo. E espalha esse vídeo, espalha esse trabalho de fazer junto com as plantas e com os cristais um outro movimento. Vamos junto nesse? Então, fiquem aí bem, fiquem com as plantinhas, fiquem com os cristais e até breve. Muito breve a gente vai conversar de novo sobre tudo isso. Porque tem muita coisa boa para passar para vocês, muita coisa bonita. Um beijo de luz, um beijo cristalino no coração de todos vocês.